Olá, amigos da TVL, está começando mais uma edição do TVL Esporte. No programa de hoje, a presença do José Milton Vieira, o paulista, vice-presidente técnico do Atlético Itopava, que neste domingo conquistou a Taça Morivaldo Nunes. O Vado, que esteve no programa passado, aqui no programa, emprestou seu nome para esse campeonato, né, organizado pela Liga Blumenauense de Futebol. Paulista, não era tão esperado e fácil assim ganhar esse campeonato, ainda mais de virada como foi no jogo diante do Canto do Rio, para depois ganhar nos pênaltis. Boa tarde, Minoso, boa tarde, telespectadores. Realmente, nós somos como o improvável, né? Mesmo porque a nossa chance que nós tínhamos era fazer resultado no nosso estádio e ele não aconteceu, mesmo porque nós, de tanto conversar no vestiário, mas a desatenção aconteceu nos primeiros minutos de jogo, acho que foram 3 ou 4 minutos que nós tomamos o gol. E aí a gente perde sempre, né? Eu pedia para o meu jogador numa final, ganha a final quem tem força mental, né? Nesse gol foi tudo por água abaixo. Começou a discussão, a gente teve que arrumar no vestiário, fazer algumas trocas. E a gente até fez uma paridade depois, mas não foi possível. A gente teve que abrir mais equipe para tentar o empate e no final acabou tomando outro. E fomos para lá, eu acho que isso até beneficiou a gente, sabe? De certa forma beneficiou, porque a gente foi como improvável, né? Como dizer assim, uma zebra. E aí a gente fez digamos assim, deu o bote, né? Você está desacreditado, o outro time já fica mais confiante, né? A torcida. E isso acho que esse fator nos favoreceu nesse jogo final. 2-1 no jogo, né? Na partida de volta lá no Progresso. E nos pênaltis, 5-4. 5-4. Inclusive, quando foi para os pênaltis, eu fiquei muito feliz, porque se é uma coisa que nós treinamos, né, nós treinamos às quartas-feiras, não treinamos a última quarta-feira, mas na anterior nós já tínhamos treinado, mas assim, quando começou os treinamentos, sempre quando termina o treinamento, a parte final, antes de ir para o vestiário, a gente cobra as penalidades. Então, assim, eu tinha bons cobradores, tanto é que nós não perdemos nenhum pênalti, né? Marcaram 5, né? Nosso goleiro também é bom pegador de pênalti, assim como o Diogo, né? Quem jogou foi o Sandro titular, mas o Sandro estava no banco. Até perguntei, vamos trocar de goleiro, quer que eu bote? Não, deixa comigo. Então, assim, o outro menino também pega bem. Mas tu vê que a penalidade nossa não tinha como o goleiro pegar, foram todas, se você assistiu o vídeo, ele sabia que foram todas bem cobradas. Então, assim, é o mérito do treinamento. Assim como o primeiro gol nosso, né? É jogada ensaiada, porque nós temos bons cabeceadores, sabemos que eles têm uma boa zaga também, o Felipe, tanto é que o Felipe fez 4 gols, foi o artilheiro do campeonato junto com o nosso Juninho. Só gols de cabeça, ele é bom cabeceador. Então nós treinamos, o que nós treinamos? Poxa, não vamos só jogar a bola por cima, vamos jogar a bola por cima, mas em determinado momento, como o campo é curto, tu mete um balaço por baixo, que a bola pode ir num gol contra ou pode sobrar algum para nós. Foi o que aconteceu, fizemos o primeiro gol nessa jogada. E a decisão, claro, a derrota em casa, aí tirou um pouco da confiança, deu motivação para o Canto do Rio, que montou uma boa equipe para esse campeonato, né? A prova foi o equilíbrio nessa competição e até na decisão, uma derrota e uma vitória, e a sorte foi decidida nos pênaltis. Sim. Mas a equipe do Atlético, né, foi na superação que ganhou o jogo e depois é natural que quando o time reverte uma situação de desvantagem, evidentemente que os pênaltis parece que são favoráveis, né? Minoso, assim, eu diria assim que foi muita superação, né? E assim, esse mérito não é só meu, é dos meus jogadores, né? Porque se você vê ali, nós temos bastante torcedores e muitos torcedores não foram, sabe? Eles deixaram porque acharam assim, poxa, vai lá, levaram 2 aqui, vai levar 4, 5 lá, né? Então muita gente não foi, mas assim, o legal foi o papo que nós tivemos. No primeiro jogo a gente meteu muita carga na cabeça deles, né? Então se você pegar a nossa equipe, esse pessoal, deve ter uns 2 ou 3 que já deve ter feito uma final de campeonato desses mais importantes, né? Os outros não. Então, assim, no primeiro jogo foi jogado muita carga em cima deles, então eles sentiram muito. O que eu fiz no segundo? A gente foi lá para trás, achamos um lugar isolado, sentamos, conversamos numa boa e tirei o peso das costas dele. Falei, gente, né, vamos jogar hoje com alegria, com tranquilidade. Vocês faz de conta que isso aqui é uma pelada normal nossa, lógico, não vamos deixar a responsabilidade do lado, mas assim, vamos jogar descompromissados, porque a
o favoritismo é todo deles. Estão em casa, a casa cheia, então vai haver muita pressão. Se nós conseguimos aguentar o primeiro tempo sem pressão, eu tenho certeza que nós vamos ganhar, porque nós vamos achar uma bola e vamos fazer o gol. E foi o que aconteceu. Pois é, o Canto do Rio, que há muito tempo estava sem disputar uma competição da Liga, né? Tinha essa responsabilidade também de conquistar o título, uma certa pressão, uma cobrança. Aí talvez valorize ainda mais essa conquista do Atlético. Assim, eu não digo obrigação, mas assim, o trabalho deles foi muito bem feito, né? Nós fomos bem recebidos, ontem não teve nenhum incidente, nem nada, fizemos a comemoração lá no campo deles mesmo, então assim, foi muito bacana ver aquela torcida. Mas ali sempre foi um e lugar é legal, legal, sim, então assim, eu fico triste por eles também, porque ali tem, se não me engano, são 7 ou ex-jogadores que vou ser eternamente agradecido a eles, porque quando jogaram, honraram a camisa do Atlético. Agora estão do outro lado, mas a gente não deixa, a amizade permanece, né? Então fico triste. Tem o Felipe e o Elias que tocaram essa parte, que abraçaram o Canto do Rio para tocar a parte de futebol. Inclusive ontem solicitei para todos eles, né? Mais o Clodoaldo, a parte de diretoria, não deixar, gente. Você viu como o estádio... Eu fazia tempo que não vi um estádio numa final tão cheio assim. Então assim, para eles que não desistissem, que desse sequência, porque, poxa, já perdemos, nós também já fomos favoritos em tantos campeonatos e não ganhamos, e eles não deixaram a peteca cair, né? Dar sequência. E esse time do Atlético é um time jovem, né? Passou por um processo de renovação em relação àquele que disputou a Copa Corona. Mudou muita coisa? Mudou tudo, né, Minosso? Tudo? Tudo ficou, acho que ficaram 2 ou 3 jogadores só. O que acontece? O Atlético tinha um projeto já antigo, né? Você sempre, quando vai lá no Atlético, você sente a dificuldade nas transmissões, né? Então, assim, a gente tinha que fazer alguma coisa para a imprensa, né? Já tínhamos prometido já desde o ano passado, tínhamos como regra que nós íamos fazer. E passou batido. Esse ano já estava mais da metade do ano, terminou o campeonato, aí o que vamos fazer? Não, vamos dar sequência nessa parte da construção, né? O Atlético está construindo hoje a parte superior do vestiário, onde vai ser uma área de festa, vai ser sala de troféu, sala de reunião, e tem 3 cabines para vocês terem o conforto quando ir lá, né? Não ficar sujeito a intempérie, né? Se tem chuva, já não tem como transmitir. Tem muito sol, atrapalha. Então, assim, a gente vai fazer uma cabine legal, vai ser uma coisa bacana para vocês terem a comodidade de fazer as transmissões. Mas para isso, a gente cogitou deixar o futebol de lado, né? A gente falou, então, nós temos que partir para a construção e nós vamos deixar o futebol de lado. Mas aí, eu falei, pô, gente, a essência do Atlético é futebol. Se fica sem futebol, o que acontece? A gente não tem muito patrocínio. Se a gente não faz futebol, os patrocinadores, que são poucos, ainda vão fugir. Então tem que ter alguma coisa, o cara também quer investir, quer seu nome divulgado, né? Tem os apoiadores e tem aquele torcedor que é fiel. Isso, né? Exatamente. Então assim, vamos fazer um time, vamos fazer diferente, eu vou abrir aqui uma inscrição, nós vamos divulgar, né? Pedir para o pessoal da imprensa também nos ajudar, divulgamos, vamos reunir a gurizada. Essa gurizada quer jogar futebol, que não tem chance, vem tudo aqui. Aí juntamos tudo lá, às quartas-feiras fazia. Às vezes dá para montar 3 times lá, meu. Olha só. Entendeu? Tinha tanto guri que eu não sabia. Aí, lógico, não dá para todo mundo, nós estamos filtrando. Começamos a fazer 2 equipes, 2 jogos por domingo para a equipe, digamos, a titular e o aspirante, mas também dá a chance para os outros poderem aparecer e fazer. E isso tudo a custo zero, sabe? Então, assim, eu tenho hoje meninos aí que vêm aqui, pega 2, 3 ônibus e eu não tenho custo nenhum com eles. Né? Lógico, o Atlético tem uma estrutura, né? Você sabe que vai lá, nós temos um belo campo, uma estrutura. Então, assim, depois do jogo tem comida, tem bebida, tem uma boa conversa, então isso eles valorizam também, né? Paulista, já que estamos numa semana onde a seleção brasileira volta a campo, já classificada para o Mundial, mas nesta terça-feira tem rodada cheia das eliminatórias sul-americanas. Vamos ver aí, acompanhar na tela os jogos programados para esta terça-feira. Logo à tarde, horário brasileiro, teremos Colômbia e Brasil, 5h30 da tarde, hora de Brasília, lá em Barranquilha, o Brasil classificado. Teremos no mesmo horário Bolívia e Chile, às 18 horas tem Equador e Peru, 20h30 Argentina e Venezuela, e o jogo entre Paraguai e Uruguai, outro confronto sul-americano às 21 horas, são os jogos deste meio de semana, nesta terça-feira, portanto, das eliminatórias, que tem o Brasil classificado 36 pontos, Colômbia 25, Uruguai 24
Chile e Argentina 23, Peru e Paraguai 21, o Equador tem 20, Bolívia 10, a Venezuela 7 pontos. A chegada do Tite resolveu essa dúvida que nós tínhamos em relação à seleção. Te faço essa pergunta porque você jogou bola, sim, é técnico, agora é gestor e é brasileiro, né? E quem é brasileiro quando tem a seleção em campo, né? Todos nós temos um pouco de técnica da seleção. Sim. Eu acho assim, ó, o jogador é uma pessoa muito sensível, né? Assim, a imprensa de um lado a hora bajula, outra hora critica. Mas assim, você tem que saber lidar com o jogador, cada um tem seu ego, né? E essa administração, às vezes, ela é mais importante do que o lado técnico da coisa, sabe? Essa conversa você tem que ter. Se você tem um jogador que não vai jogar hoje, para ele não ficar de bico virado, você tem que chegar antes do jogo conversar com ele, se você, né? Todas essas coisas tem que... lógico, a parte técnica é muito importante, mas eu vejo assim, eu vou citar meu clube, né? Meus jogadores que vieram lá eram desacreditados, passaram às vezes por outros clubes e foram desacreditados. Como é que eu consegui tirar coisa boa deles? Né? Como é que eu fiz na mente deles que eles podiam produzir mais? Então eu acho assim, o Felipão naquela ocasião nós precisávamos de um xerifão, chegou naquele momento, tinha que ter alguém para manter respeito, e nesse momento eu acho que precisava um paizão para poder fazer essa... O Tite não vai ser eterno, né? Se não ganhar uma Copa, vai ser crucificado, vai sair. Mas assim, ele no trabalho que ele tem nos clubes... Mas trouxe de volta a confiança, né? Oi? Trouxe a confiança de volta. Alegria, né? Eu acho assim, eu sou um cara que dificilmente eu perco uma partida de futebol. E alguns jogos da seleção eu ia dormir. Hoje não, eu vejo, porque eu gosto de ver o futebol arte, sabe? O brasileiro é a nossa marca registrada, o futebol arte. Isso estava meio desaparecido e que está retornando agora com o Tite. Bom, o Brasil está classificado. Tu acha que o Brasil vai para a Rússia favorito? Pela tradição, pelo histórico da seleção, a seleção mais vezes campeã do mundo, é possível cravar como favorita a Copa do ano que vem? Esse é meu receio, né? Porque todas as vezes que nós fomos como favorito, a gente perdeu a Copa. Quando nós fomos acreditados, o pessoal se unia e fazia. Então, eu acho que esse ponto não ajuda muito não. Mas enfim, vai depender do grupo na hora ali, como é que tá. Mas tem um grupo, tem um treinador tem um grupo, tá. Não, é isso mesmo, a equipe é essa, muito pouca coisa vai mudar, né? Mas tá no caminho certo. Paulista, técnico do Atlético Itopava, vice-presidente, foi jogador, é o nosso convidado hoje no TVL Esporte, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já. A Câmara de Vereadores de Blumenau presta contas do primeiro semestre de 2017. Foram 232 projetos apresentados, 50 em tramitação, 182 projetos tramitados e 117 aprovados. São normas que contribuem para o desenvolvimento da cidade e facilitam a vida do blumenauense. Trabalho que reforça o compromisso do Legislativo em fazer mais pelo progresso do município. Câmara de Vereadores de Blumenau, promovendo a cidadania e o desenvolvimento. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte, agora no segundo tempo, a continuidade do assunto Atlético Itopava, campeão da taça Morivaldo Nunes, o Vado, e aqui está o técnico paulista, o José Milton Vieira, que é também vice-presidente atleticano. Como é que é lidar com essa dupla função, Paulista? Não, para mim é tranquilo, porque a partir do momento que eu fiquei com a parte de futebol, o que o Atlético faz? Nós temos uma diretoria, nós cuidamos do nosso patrimônio e a gente cercou em cima disso, porque não podemos hoje abrir muito, porque você bota um presidente lá que é meio louco, daqui a pouco vende o terreno, muda o estatuto, né? E foi uma luta para conquistar exatamente, esse terreno aí do foram 35 anos para conseguir, então a gente agora tem um baita patrimônio, que não é nossa, é da comunidade, deixar bem claro, né? Porque nós não somos uma sociedade com fins lucrativos, né? A gente está aqui pedalando para conseguir tocar a parte de esportes. Mas, enfim, a nossa diretoria é muito unida, né? Nós temos Então, o que acontece? Nós não estamos... não tem função, então a gente muda, todo mundo faz de tudo. Com exceção do nosso presidente, Valmiro, né, que toca. Mas assim, nós não temos hoje, eu sou diretor social, não sei o quê. Todos nós fazemos de tudo.
Às vezes a gente exerce a função até de presidente, né? O presidente estava agora 2 semanas na Alemanha, então a gente teve que tocar reunião, um ajuda, outro ajuda, então... Por isso que é bacana o Atlético, porque a gente não está sozinho, sabe? A gente tem a ajuda a diretoria nossa é muito unida, muito coesa, e a própria torcida, né? A gente, mesmo perdendo o jogo 2-0 lá, a gente não ouve uma crítica, né? Ninguém xingando o jogador, xingando a diretoria, treinador. Só uma curiosidade, Paulista. Tinha mais torcedor lá no dia do jogo, primeiro lá na casa do Atlético, ou nesse domingo no Canto do Rio? Juntando as duas torcidas. Qual é que foi o jogo que teve mais gente? Não, com certeza no Canto Rio teve mais gente. É porque assim, o Atlético é um campo maior, mais espaçado, né? Lá no Canto Rio é mais fechado, então isso também Mas então ela foi bem prestigiada, essa competição. Foi uma competição que começou desprestigiada, né? Assim, com poucos clubes. Mas se você vê a qualidade das equipes, não sei se vocês puderam acompanhar, o trabalho que está sendo feito em Blumenau, nas equipes aqui de base, essas equipes ali estão sendo muito bem feitas. Águias, o Flórida, base, Corinthians. Nossa, dá para fazer um baita campeonato com jogadores muito bons. Só que assim, eles não podem aparecer num campeonato porque não tem um campeonato barato para ser disputado, entendeu? Agora era para ser o campeonato municipal, foi cortada a verba. Então, assim, esse tipo de coisa que nós teríamos que ter mais apoio mais apoio de prefeitura, dessa, sabe? Porque a gente busca patrocínio de quanto é lado, né? E é difícil. Hoje a situação a gente concorda também que está difícil, mas assim, o poder público podia apoiar mais o esporte blumenauense, porque o blumenauense gosta de futebol. O futebol amador é muito rico em Blumenau. Nós temos o profissional, né, que infelizmente não está indo muito bem, mas também não pode desistir, né? A gente tem que ter uma equipe profissional. Mas o amador é muito forte em Blumenau. Se você sair nessas equipes que tem por aí, tem muita gente fazendo trabalho legal, cara. Trabalho voluntário, sabe? Que pega, que treina. Agora, Paulista, no calendário para esse segundo semestre tem o quê? Vai sair a Copa Corona? Aliás, ela já saiu, né? Agora é outra competição, né? Agora seriam interligas, né? Intermunicipal, né? Interligas. Sim. É o Interligas que dá uma vaga para disputar o municipal. Nós já disputamos o municipal o ano passado, ou retrasado, se não me engano, foi em São Miguel do Oeste, né? Ele dá essa vaga. Só que assim, eu acho que não deu muito certo, eu não sei, até pela parte financeira, então houve uma desistência. Agora, é aquele da antiga Alfa Blue? Não. A Fablu é outra coisa. A Fablu era a Copa Kaiser. E só exclusiva a Copa Kaiser. A Kaiser não patrocinou mais, morreu o evento. Agora o Geraldo, que é o presidente, está tentando buscar esse apoio para ver esse campeonato. Então, tem 2 campeonatos para sair. Seria esse da Fablu, que está correndo atrás de patrocínio, né? Que daí seriam esses clubes mais sem condição, né? E esse campeonato regional, que mudou agora o nome, seria um campeonato regional, daí envolveria Pomerode, Luiz Alves, Itajaí. Seria bacana o campeonato regional, não seria? Seria bacana, só que assim, o custo é muito alto, né, Minoso? Então, isso é que está restringindo, né, o evento. Bom, enquanto os clubes se organizam, disputam as competições locais, claro que todo mundo, nós falávamos há pouco aí da seleção brasileira, que tem jogo nesta terça diante da Colômbia. Nós tivemos uma pausa no Campeonato Brasileiro, só um jogo foi disputado, um jogo adiado da 22ª rodada, foi no sábado em Porto Alegre, o Grêmio ganhou do Sport por 5-0, e aí diminuiu a diferença, que era de 10 pontos para o líder Corinthians. Agora o Grêmio tem 43 e o Corinthians tem 50 pontos. Então só no próximo final de semana que a bola volta a rolar pela Série A do Brasileiro. Mas a Série B já começa nesta segunda-feira, vamos acompanhar aí na tela do seu televisor, no Brinco de Ouro, Guarani e Vila Nova, Guarani estreando o técnico Marcelo Cabo. Nesta quarta-feira, dia 6, teremos Goiás e Paraná Clube, Náutico e Brasil de Pelotas. No dia 8, sexta-feira, Boa Esporte e Figueirense lá em Varginha. Ainda no dia 8, Paysandu e América Mineiro. Dia 9, no sábado, o Criciúma recebe no sul do estado o Luverdense. No Estádio do Café tem Londrina e Ceará. No Alfredo Jaconi, o confronto regional gaúcho Juventude Internacional. Na Arena das Dunas, ABC e Santa Cruz. E ainda no sábado, fechando a rodada, CRB e Oeste. São os jogos da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem na liderança o Internacional de Porto Alegre,
42 pontos, América Mineiro 41, Vila Nova 38, 37 para o Ceará. O Paraná e o Juventude estão com 34, são os melhores classificados da Série B. Se olharmos a posição dos catarinenses, o Criciúma é 10º, tem 31 pontos, ao lado do Boa Esporte e do Guarani. Ainda tem o Oeste com esse número de pontos. O Figueirense é o primeiro na zona de rebaixamento com 24 pontos. No Campeonato Brasileiro da Série C, tivemos no final de semana mais uma rodada e o Joinville empatou por 1-1 lá com o Bragantino. Deu adeus, né, a qualquer possibilidade de classificação no Grupo B, até porque tinha perdido o jogo em casa para o Macaé. Então o Joinville vai fazer a última partida no próximo final de semana em casa, diante do Mogi Mirim, já rebaixado. Permanece o Joinville na Série C no ano que vem. Tem que torcer para que o Figueirense permaneça na série B, porque está ali na zona de rebaixamento, né? E aí tem os times da Série A também, entre os últimos colocados, Avaí, Chapecoense. O ano não está sendo bom para os catarinenses não, Paulista. Para quem já tinha 3 equipes na... Tivemos 4 na Série A. 4, justo. Então, assim, caiu muito, né? Também não era a realidade nossa, né? Nós temos 4 também, não era a realidade. A gente sabia que isso aqui não ia sustentar por muito tempo. Mas é uma pena, porque o catarinense gosta, né? Nós temos... eu acho até que não seja até por investimento, tá? No caso específico da nossa cidade aqui, sim, tá bem claro que é investimento, mas cidades como Criciúma, Florianópolis e Joinville não é por investimento. Eles poderiam... E a Chapecoense, né, que também está... Chapecoense, bom, Chapecoense está... Mas caiu muito no Campeonato Brasileiro, né? Andou excursionando pela Europa, pela Ásia, perdeu agora, na sexta-feira passada, por 4-1 para Roma, Para né? Roma. O Alan Rusch chegou a fazer o gol brasileiro, cobrando pênalti, né? Tirou o foco, mas daqui a pouco eles retornam. Eles têm capacidade de superar, né? Agora, os outros aqui tá difícil, né? Mas como eu te disse, eu não acho que seja financeiro. Eu acho que é outro problema de administração lá que eu não desconheço, mas enfim. E na Série D que nós tivemos aqui do estado, 3 representantes esse ano, Brusque, Metropolitano e Inter de Lages, a competição está terminando neste domingo. O Operário de Ponta Grossa, time paranaense, venceu o Globo lá no Rio Grande do Norte por 5-0. Encaminhou praticamente a conquista do título, né? Tem um jogo de volta no próximo final de semana e o time paranaense vai conquistar um título inédito, que é a Série D do Brasileiro. Nós tivemos também a Primeira Liga no final de semana, jogos semifinais, jogos únicos em cada semifinal. O Cruzeiro ganhava o jogo do Londrina no Estádio do Café por 2-0, cedeu o empate, relaxou no finalzinho e depois acabou perdendo nos pênaltis por 3-1. E no outro jogo, no sábado, o Atlético venceu o Paraná por 1-0. Então, Atlético Mineiro e Londrina, no dia 8 do mês que vem, em Londrina, Estádio do Café, vão decidir a Primeira Liga. Bem, voltando então à nossa realidade aqui do esporte amador, do Clube Atlético Itopava. Você jogou quanto tempo lá, Paulista? Eu joguei futebol até os 30 e pouco, 34. Acho que o Floresta foi um dos últimos, acho que foi com 32, 33 que eu joguei. Joguei muitos anos, mas eu tinha muito idas e vindas, né, Minosso? Porque na ocasião eu jogava... os clubes me solicitavam, então eu ia jogar, joguei no Asa Branca 2 anos, joguei no Serrinha, os times de Pomerode praticamente passei por todos eles. Então... Mas você teve uma ia e voltava, né? Ia e voltava. Tanto que você está lá até hoje. Não, eu sou um dos fundadores, né? Eu sou da época do Laranjeiras e do Cruzeiro, eu jogava nas duas equipes. Então eu me considero, apesar de não estar escrito ali, eu me considero fundador, porque eu e meu irmão, né, nós somos fundadores também. Não está na ata porque nós não éramos a diretoria naquele momento, mas nós éramos jogadores das duas equipes. Então eu sou fundador e sempre tive, né, o Atlético e Serrinha, né, sempre foi do meu coração. Bom, falasse há pouco do presidente o Valmiro Herter, mas o Romeu da família Herter também faz parte. Sim, ali, né? Jogou muito tempo. O Romeu, o Ricardo, né? A família, se não fosse a família Reto, não teria esse campo, não estaria hoje lá, estaria abandonado, estaria, sei lá o que teria acontecido com esse campo, alguém teria pego, mas assim, a família cuidou com muito carinho, né? A família, o Valmiro encabeçou tudo isso também. E outras pessoas também abnegadas ali, né? Como o professor Ivo, que foi treinador exatamente, também. Exatamente. O Waxman, sim, a gente não pode esquecer essas pessoas, foram muito importantes. Para citar alguns, né? E tem o Rubens Tribés, né? Ainda está lá com vocês, o Bubitz?
o Erno Bubles, né? O Erno Bubles nos São ajuda. figuras que a gente começa a não. enumerar, vai cometer injustiça. Não, é assim, eles não estão distantes da gente, né? Eles continuam, se não estão na diretoria, mas eles estão aqui na parte de apoio, né? Então, assim, a qualquer momento a gente já foram solicitados para fazer uma troca, para dar um descanso, né? A gente também não pode abraçar tudo nessa vida, então às vezes tem que sair, dar uma recuperada, voltar com gás novo, então a gente solicita que sejam as pessoas, e essas pessoas ajudam a cuidar, né? O legal é isso do Atlético. Porque além de se dedicarem, né, ao clube, exercendo uma diversidade de funções, como você bem relatou antes, também muita gente botando dinheirinho aí, apoiando, né? Dando sobreviva. Só para ter um exemplo, né? O Atlético sempre teve problema de ter uma pessoa de confiança, né? Nós tínhamos o patrimônio, mas não tínhamos quem cuidar. Então, assim, nós aceitamos isso, só que botamos o Nestor, né? O Nestor lá do nosso barzinho, que todo mundo gosta lá de comer o bolinho, o famoso bolinho do Nestor. Então você vê o atendimento que tem, o que ele fez, né? O que ele ajudou o Atlético. Tem muita coisa que foi construída ali. E o Metropolitano nasceu lá dentro? O Metropolitano nasceu lá dentro. Então, só voltando para o Nestor. O Nestor é um cara que construiu muita coisa lá dentro do Atlético. Ele botou dinheiro e ninguém sabe. Não aparece, né? Não é um dinheiro que aparece, mas que ajudou bastante a gente. E você já é da casa, né? Um patrimônio do Atlético. Cara, eu adoro, eu gosto desse trabalho de trabalhar, principalmente com jovens, né? Eu gosto aqueles meninos que querem crescer, que sabem ouvir melhor a gente. Então, eu gosto muito desse trabalho de estar revelando novos jogadores, de estar... E não é difícil, né, para atrair esses meninos para o Atlético. Quando um clube tem tradição, tem história, tem credibilidade, os meninos pais também atendem esse chamado, né? Sim, eu tenho muitos pais que acompanham ali. E assim, muita gente que pede para jogar para o Atlético, porque o Atlético é uma referência hoje em Blumenau, então muita gente quer jogar. Então, infelizmente, não dá, né? Às vezes o pessoal pede no decorrer do campeonato, não dá para fazer. Mas, enfim, aí por sugerir esse treinamento justamente para dar a oportunidade para esses meninos. E tem algum jogo já agendado, amistoso, competição? Nós falamos aí de algumas que estão sendo tratadas. Tem alguma coisa certa para entrar em campo já em breve? Não, o que tá certo é que essa semana vamos descansar, semana que vem nós vamos retomar os treinamentos às quartas. Eu já tenho um jogo amistoso. O Guarani da Velha está voltando, né? Outro que eu deixei de falar para você, né? Então, assim, é outro clube que está voltando também, desses abnegados que fazem futebol, né? Então, bacana. Mais um que está somando para a gente aí. Paulista, muito obrigado, hein? Eu que agradeço o espaço cedido aí para divulgar as coisas do Atlético. Esperamos que outros também tenham a oportunidade de vir aqui para poder divulgar seus clubes. É a nossa obrigação dar espaço, né, para... Você é paulista de qual cidade mesmo? Não, eu sou paranaense, eu sou natural de Rolândia. Paulista porque quando eu vim para cá morava em Santos e o pessoal chamava de paulista, mas não... Está explicado por que então do apelido carinhosamente, né, dado a você. E como funcionário, como gestor, treinador, enfim, fez história e faz história lá no Atlético e topava por isso que o José Milton Vieira, o paulista, esteve aqui no TVL Esporte. O programa está terminando, eu te convido para você seguir acompanhando aqui a nossa programação. A todos um grande abraço e até a próxima.